Fala pessoal, tudo bem? Bom, começando hoje o Fala Sérgio Conecta e para a estreia eu não podia trazer ninguém menos que um cara que é meu amigo, parceiro de estrada e um desses grandes profissionais do varejo que eu conheço. Ele tem mais de 26 anos de bagagem, passou por gigantes como Carrefour e Riachuelo, inclusive a gente dividiu muitas histórias por lá, né? Já geriu faturamentos de mais de R$ 1 bilhão, mas o que mais admiro nele é a capacidade de olhar para pessoas, processos e resultados com o mesmo peso. É economista, tem MBA na Fundação Getúlio Vargas e na Universidade de Vila Velha, mas acima de tudo é um mestre em formar pessoas, né? Meu convidado de hoje é José Augusto Videira, diretor de operações, gente e gestão da Equnis. Augusto, me diz uma coisa, né? Seja bem-vindo, né? E eu tentei resumir um pouco a sua trajetória aqui. Você acha que a apresentação ficou à altura do convidado? O que você achou, hein? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, né, é um prazer estar aqui, né, trocando uma ideia com um amigo de longa data, um amigo que o varejo me apresentou. E mais do que um prazer, é um privilégio. Eu venho acompanhando recentemente a sua trajetória agora como consultor de negócios, consultor especialista de varejo. E eu realmente fico muito surpreso e muito impressionado com a capacidade, com o domínio que você tem de alguns dos temas atuais, temas esses que evidentemente tocam o varejo. Posso colocar aqui a questão das escalas, né, 6x1, posso falar de IA aqui, então venho acompanhando, a gente troca muita informação ainda, a gente se conversa muito, mas venho acompanhando você pelas redes, pelo seu material que você publica, LinkedIn, e realmente queria te parabenizar, tá? Você vem contribuindo muito com o debate dentro do varejo sobre esses temas absolutamente relevantes. Legal. Cara, obrigado, né? Sem dúvida alguma, obrigado. Bora pro papo? Vambora? Bom, antes de você seguir, deixa eu pegar. Você falou, sua apresentação ficou à altura? Cara, ficou mais do que à altura, evidentemente. Oh, que bom. E só que eu queria puxar um gancho que nessas minhas últimas experiências tem sido uma tônica do meu trabalho, que é falar a respeito de cultura, né? De cultura organizacional das companhias. E por que disso, né, Sérgio? Assim, uma das características do varejo é essa descentralização, né? Sem dúvida. Geralmente você tem lá uma central, uma matriz, as unidades esparramadas aí por uma região, pelo país, pelo mundo, e você tem que fazer presente aquilo que não está presente, que é exatamente o conceito de cultura. Beleza. Ou seja, você tem que levar até essa empresa que é fragmentada, que é descentralizada, essas questões da cultura, né? Só para a gente recordar aqui, a gente tem basicamente 4 elementos constituintes da cultura, né? Você vai falar de valores, né? Você vai falar de símbolos, né? De marcas, você vai falar de normas e vai falar de sistemas e de processos. Então, você tem 4 grandezas assim, dentro da cultura organizacional, e é nessa linha que eu estou tentando... Eu sou entusiasta hoje dessa questão, porque eu acho que realmente... eu acho que essa metodologia que eu adoto... que eu adotei recentemente, toca muito nessa questão da cultura e de como isso pode, sim, alavancar os negócios da companhia, uma cultura bem disseminada, bem instituída. E é um desafio, evidentemente, dentro do varejo, né? Perfeito. Aqui, dentro dessa minha experiência, eu trouxe esse modelo para a gente... bater um papo. E tem tido um certo êxito, sabe? Agora, Augusto, é legal porque quando a gente fala de cultura, muita gente às vezes pergunta, pô, o que é cultura, né? Eu costumo dizer que cultura é aquilo que você incentiva ou tolera, né? Então eu tento resumir a essas coisas, né? E aí, eu até acho que, vamos abrir aqui, eu queria entender um pouco o seguinte, né?
você trabalhou em grandes organizações, né? Então você trabalhou numa multinacional como Carrefour, numa empresa nacional como Riachuelo, e hoje você está trabalhando num negócio que é um pouco menor, mas já começa a ter relevância, né? E aí eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que você tem feito numa empresa como a Equinix, né? Até falar um pouquinho da Equinix, acho que nem todo mundo que vai assistir aqui esse papo, né? Esse episódio número 1 aqui, conhece a Equinix. Então eu queria que você falasse um pouco de como conectar, né, numa empresa menor, esse esforço que eu acho que as grandes companhias procuram fazer do ponto de vista de transportar a cultura do seu negócio para cada ponto de venda, né? Então acho que esse é um bom ponto de partida aqui para nossa conversa. Não, legal. Deixa eu, falar um pouquinho da Equinix, né? Uma companhia que eu estou há 3 anos, a convite do nosso CEO e principal empreendedor da companhia, que é o Hudson. Nós somos uma empresa varejista baiana, a gente está sediado aqui em Alagoinhas, uma cidade a cerca de 90 quilômetros de Salvador. É uma empresa de moda, nós nos autodenominamos uma empresa de moda, com foco em calçados, acessórios, perfumaria, relógio. Estamos presentes em 5 estados, a gente opera Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Ceará. Legal. São 72 unidades. Com até o meio do ano, aí, até junho, julho, a intenção é a gente inaugurar pelo menos mais 5 unidades também. Então, a gente vive uma efervescência desde que eu cheguei aqui. Na verdade, a Equinix é uma empresa jovem que vive em efervescência, né? Vive crescendo exponencialmente, o que é muito bom. E quando eu entro na Equinix, Sérgio, é justamente nesse ponto que você trouxe. Ah, legal. É isso que eu queria entender. Por que você foi para aí? E aí, como é que é esse processo, né, cara? Porque eu acho que isso é o fundamental, entender como conectar essa tua história com a empresa. O meu primeiro trabalho na Equinix, eu não estava dentro da Equinix, foi um encontro com o Hudson, em que a gente foi para um almoço e a gente acabou ficando batendo papo de 3 horas, né? Lá no Recife. E eu pude fazer várias anotações para que a gente pudesse, eu nem sabia, a gente veio elaborar a questão de missão, visão e valores da companhia a partir daquele papo. Já tinha algo desenhado aqui dentro, tá? Só para ser justo, mas a partir daquele papo a gente constituiu efetivamente missão, visão e valores da empresa. Então, quando você fala daquelas 4 componentes da cultura organizacional, a questão dos valores a gente já tinha ali desenhado, a gente conseguiu desenhar. Depois, a partir disso, Sérgio, acho que, como eu te disse, né, a cultura é fazer presente o que não está presente. Então, a partir dos valores, a gente tem que introduzir isso na linguagem da companhia, né? Ah, legal. Por exemplo, um dos grandes marcos culturais das sociedades é a linguagem, né? Então, sem dúvida. Um marco cultural. Então, a gente passou a falar muito de missão, visão, valores, de valores da Equinix. Passamos a desencadear essa missão, visão e valores em normas, em POPs. Né? Você começa a dar materialidade para a missão, visão, valores. Você começa a desenhar processos e sistemas a partir disso também. Né? Você começa a criar símbolos. Deixa eu dar, só para não ficar numa coisa assim, por exemplo, o merchandising, a luminotécnica, a arquitetura das lojas, né? Isso tudo reflete valores da companhia, reflete a missão da companhia. A gente, por exemplo, quando você institui, por exemplo, uma ferramenta de checklist, por exemplo, você está, de alguma forma, traduzindo os postulados de missão, visão, valores, os postulados culturais da empresa naquilo que você quer. Olha, a gente está seguindo essa linha aqui e está aqui o checklist que retrata isso. Quando a gente institui, por exemplo, um modelo de onboarding na empresa, ele retrata lá. Aliás, ele vai trazer tudo isso. Então, acho que esse foi o primeiro grande desafio que eu vim aqui para a Equinix. Evidentemente que isso é um organismo vivo, né? Então, toda hora está mudando. Não tem um fim, né? Efetivamente. Tem um começo, né? Acho que a gente conseguiu avançar bastante. Então foi isso. Certo? E me diz uma coisa, Augusto, você considera que esse processo, né, que você descreveu aqui,
se alguém que estiver assistindo a gente e, por exemplo, tá vivendo coisas parecidas, é uma dica que você daria para outros varejistas? Bom, começa por aqui, vai por aqui, começa a entender essa questão da sua cultura através dos seus valores, tenta estruturar isso através de processos, leva isso para tua equipe. Você acha que esse é um caminho natural para quem quer crescer? Ah, eu não tenho dúvida. E com essa tua fala, você me deu até uma deixa para eu falar um pouco a respeito de filosofia, que é um dos meus hobbies, né? É isso aí. Eu vou falar uma frase nietzschiana, né, do filósofo Nietzsche, que é torne-te quem tu és. Então, assim, o que eu penso, né, a respeito das companhias, né, nesse caso? Cara, quem é você, É né? isso. Afinal de contas, quem é você? Quais são seus valores? Quais são suas forças? O que você faz bem? E a partir disso, tendo clareza disso, a gente desencadeia toda uma série de ações, de ferramentas, de práticas que vão efetivamente refletir tudo isso. E aí eu acho que a gente encontra um caminho de progresso dentro dessas companhias. É muito. É basicamente isso. E é legal, porque eu acho que você está trazendo um negócio que, assim, eu acho que qualquer empresa, ela tem um DNA, ela tem os seus valores, e ela tem alguns objetivos que ela tem na sua ambição, né? Então, eu acho que isso, em alguma medida, é super importante para que o desenvolvimento, não só da organização, mas acho que até do país, né? Se você fizer isso olhando para o conjunto de tantas coisas e tantas possibilidades que existem, a gente precisa ter ambição, né? E aí, eu acho que o bom ponto de partida é você garantir que aqueles valores, aquela coisa que é o seu DNA, não se perca nesse processo de crescimento. Falando um pouquinho, acho que de 2026, assim, não sei se o que você pode trazer, deve ter muita coisa estratégica aí, mas como é que você enxerga, assim, os grandes objetivos da Equinix esse ano, principalmente no teu trabalho, olhando um pouco para os desafios, mas principalmente para as ambições que vocês têm, né? Então, o que você pode compartilhar um pouco com a gente? A gente entrou num ano em que, para não fugir do lugar comum, né, os desafios são enormes. Mas acho que eu tô os desafios olhando para dentro, sabe, Sérgio? Legal. Acho que a gente tem o crediário próprio, né? O funding é nosso mesmo, então a gente fez algumas ações lá no segundo semestre de 2025 que repercutiram de alguma maneira na nossa inadimplência, na nossa capacidade de geração de caixa. Então isso por si só é um desafio. A gente tem um desafio ligado à produtividade do nosso modelo de negócio, né? Tentando buscar aí um perfil de colaborador mais multifuncional. A gente ainda tem um modelo de sapataria bem tradicional, a gente considera que o calçado é uma joia, então ele está em vitrine e a gente cuida muito bem disso. Isso é legal, é um valor que quando eu tive aí na convenção de vocês, fazendo aquele papo com o time de gerentes, foi uma abordagem que eu achei muito interessante, né? Que é essa capacidade de você agregar valor, né, para o teu produto, para o teu cliente. E eu entendo que muita gente, às vezes, olha para aquela vitrine, né? E aí, tem várias empresas que vendem calçados, mas eu percebi realmente que esse processo de exposição é um valor significativo para vocês, né? Muito, muito. A gente trata o calçado como uma joia e efetivamente nós não abrimos mão disso. Acho que a gente tem hoje uma condição, com todo respeito aos modelos de negócio das outras companhias, a gente olhando para o nosso mercado, nós entendemos que a gente está num caminho muito bom, num caminho muito que está surtindo bons efeitos, que é esse caminho de ter uma experiência para o cliente dentro da loja muito bacana, muito legal, com arquitetura, luminotécnica, visual merchandising, enfim, com o que há de mais avançado dentro do varejo. Bom, falando mais de desafios, acho que a gente começou um ano em que eu posso te dizer o seguinte, né, Sérgio? Primeiro, tem uma questão de calendário aí, né? O calendário desse ano é desafiador, né, cara? Se a gente pegar, por exemplo, o simples fato do ano passado, o carnaval ter ido para março, e esse ano foi no mês de abril, o carnaval, a gente sabe, nós que estamos no varejo há algumas décadas, quanto mais para frente do ano o carnaval for, melhor. Né? Então, já antecipou. Então, você pega o mês de fevereiro, o carnaval caiu no meio, então teve uma situação bem difícil. Aí você pega uma situação, acho que a gente vai ter 9 ou 10 feriados nacionais que vão gerar uma emenda. E nós somos uma empresa varejista de lojas de rua, de loja de comércio central.
E isso é um desafio. O que torna o calendário até meio interessante para o varejo de shopping center, para a gente é um desafio. Você tem a questão de Copa do Mundo. Sem dúvida. E como nós operamos no Nordeste, Copa do Mundo em junho, você sabe muito bem. Pega o São João. O junho, ele é o segundo melhor mês da região Nordeste. Quer dizer, não na região Nordeste, né? Em alguns mercados, né? Não tem São João nos 9 estados. Tá? É isso aí. Gente... Morei em Fortaleza e Fortaleza não tem São João, né? Não tem, por exemplo. Então, mas, nos estados que a gente atua, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, estão nesses 4 estados, o São João é muito forte. Então, é sempre uma incógnita, né? Bom, vai ter Copa do Mundo, os jogos são às 19 horas, 22 horas, não vai pegar a nossa operação. De novo, nós somos lojas de rua que fecham as operações 19, 19h30, então não tem nenhum grande ônus de horário, mas tem um ônus de consumo, de share de carteira. Não sei para onde que o cara vai dedicar o dinheirinho, o suado dinheirinho dele no mês de julho. E pega uma parte de julho ainda, né? Sim, vai até a primeira quinzena de julho praticamente inteira, porque se eu não me engano termina dia 11 ou 12, né? Então, e aí a gente tem outubro, eleições, que também gera sempre uma certa apreensão para os negócios. Então, eu considero que é um ano extremamente desafiador. Nós já fizemos a nossa convenção de início de ano. Ah, legal. Justamente esses tópicos, o quão desafiador vai ser o ano, ainda mais que a gente veio de um segundo semestre de 2025 muito forte, com crescimento de lojas comparáveis muito forte, e que vai gerar um grande desafio no segundo semestre. Então, a nossa janela de crescimento está até junho, Sérgio. Beleza. Nossa boa janela de crescimento. Pô, Augusto, legal pra caramba, né? Assim, primeiro que vocês tiveram um 25 forte, né? Então, acho que tem aí um histórico que por si só já faz um desafio para 26. Calendário sem dúvida alguma, acho que para todo mundo um baita desafio, né? Com tantas coisas acontecendo nesse ano. E a quantidade de feriados, que você falou, apesar de ser lojas majoritariamente de centro, mas tem um impacto pelos encaixes, né, com questões bancárias, que eu acho que no centro faz muito. Mas eu achei o interessante foi o fato de vocês já terem antecipado a convenção para dar uma turbinada na equipe, porque como é um ano que eu acho que tem tanta coisa acontecendo, você não pode perder um dia, né? Então você tem que entrar com tudo, né, cara? Pô, legal. E aí, Augusto, acho que é uma pergunta que eu queria te fazer, a gente falou bastante da Equinix e tal, eu queria que você desse um pouquinho da tua visão, assim, de quem tá olhando para o mercado, né? Olhando para o varejo brasileiro, assim, o que você acha do varejo brasileiro? O que você pode falar? E principalmente, como é que você enxerga esse varejo e os seus desafios, né? Então, ampliando um pouco e aproveitando exatamente quem tem uma visão privilegiada, porque tá aí no dia a dia, visitando outros mercados, olhando concorrência, olhando experiências de outras marcas, né? Olha, dessa vez eu vou tentar fugir do lugar comum um pouco, Sérgio. Veja, quando a gente fala de varejo, a minha opinião ela é desde o início da minha carreira, né? Se a gente for pegar falar um pouquinho de economia, já que eu sou economista, né? Vamos pegar a conta do PIB pela ótica da demanda, tá? Perfeito. A conta do PIB pela ótica da demanda você tem o consumo geral das famílias, né? O consumo do governo, o consumo das outras instituições. Você tem a formação bruta de capital fixo e você tem o saldo da balança comercial, né? Exportações e importações. Quando você pega a participação do consumo das famílias, a gente está falando que nessa conta do PIB é de uma representação da ordem de 60%. Então, eu continuo, e aí não é nenhum tipo de... estou levantando a bandeira do ramo de atividade que ele atua, né? Da área que ele atua. Não. É só dado mesmo. Assim, o brasileiro, o mercado interno brasileiro corresponde a 60% do PIB desse país. Então, ele é uma, sem dúvida nenhuma, é a grande força motriz econômica desse país. Então, eu me sinto privilegiado de operar nessa área. O que eu acho, aí eu vou trazer uma única dor, que eu acho que é uma dor ligada a pessoas. São dois aspectos. Bom, estava aqui na minha pauta, a gente tem que falar de pessoas, mas vamos lá, então. Pode começar. E pessoas do ponto de vista de gente querendo trabalhar no varejo, né? Então, esse é um desafio. E do ponto de vista, aí olhando para o meu negócio em si, que é um negócio muito físico ainda, Sérgio, do ponto de vista de pessoas, do fluxo delas nas lojas. Eu acho que a gente tem... legal. Estamos olhando não só para dentro, você está olhando para o teu cliente. Exatamente. O meu cliente... Perfeito.
Na verdade, assim, a gente está falando de um cenário, de hoje não, né, de algum tempo, um cenário em que em 3 cliques no celular você faz o seu consumo tranquilamente Perfeito. e com alguma sorte deve receber esse objeto, essa mercadoria, esse produto que você adquiriu em pouco tempo. Então tem um desafio para a gente, especificamente na Equinix, que somos uma empresa física ainda, que atua em mercados pequenos, médios, de trazer esse cliente para dentro das lojas, né? Vocês estão, como é que você está encarando isso? O que você está fazendo? Quais são as iniciativas aí para passar por esse A momento? gente tem uma carga agora muito recente na questão da utilização das mídias sociais. Eu acho que isso é algo que a gente está utilizando. Nós temos perfis por loja e esses perfis têm excelentes engajamentos. Então, Legal. a gente está utilizando até da ferramenta de lives pela própria loja para que comece a buscar o cliente lá no conforto do lar dele. Em paralelo também, a gente está há mais ou menos aí uns 8, 9 meses, numa parceria com o OmniChat, que é um dos principais APIs do WhatsApp, um parceiro da Meta. Então, a gente conseguiu estruturar uma questão de WhatsApp, ainda não de venda, mas de relacionamento muito forte. A gente tem governança sobre o nosso WhatsApp Ah, é hoje. legal isso, porque isso é super importante, né? Uma coisa que não pode ficar solto, porque qualquer registro lá pode prejudicar a marca, né? Pô, interessantíssimo isso. E aí a OmniChat disponibiliza um modelo que é muito interessante. Então você entra lá no bot, quando ele faz o transbordo para o humano, ele te traz um resumo muito interessante. Então 80%, a gente fez essa conta aqui, de quem entra para falar com a Equinix no WhatsApp está a fim de procurar produto. Então ele já dá, quando ele transborda para a loja, para o vendedor, ele já te fala assim: olha, o Sérgio entrou aqui, ele veio atrás de um tênis da fila de número 40 branco. Se você escreve qualquer coisa nesse sentido, ela já dá o resumo. Então quem assume isso já vai fotografar, vai mostrar os modelos que tem disponíveis e tal, etc. Então a gente tem um desafio enorme no varejo hoje, que é de gente. Legal. Tanto pela ótica de gente consumindo, quanto gente querendo trabalhar conosco. Legal, então vamos deixar o gente trabalhar conosco, daqui a pouco eu te pergunto, mas o que eu estou entendendo na prática é o desafio do varejo físico de se fazer presente na vida das pessoas, ou seja, essa ideia da omnicanalidade, né? E aí independe do porte de empresa, eu estou vendo vocês buscando aí soluções de social commerce, relacionamento através dos canais aí de redes sociais, mas também já pelo WhatsApp, ou seja, olhando as possibilidades que vocês têm. Aí pensando um pouco, cara, é legal porque eu tenho 3 temas aqui que eu acho que fazem parte de um tripé de situações que eu vejo que o varejo precisa olhar. Uma delas é tecnologia, né? Então, e aí você começou a falar de tecnologia, eu queria também entender a tua visão, assim, de onde a tecnologia pode ajudar, né? Você já falou de rede social, você já começou a falar de trazer isso de uma forma mais estruturada, né? Mas onde é que você enxerga os grandes ganhos de tecnologia? Eu não sei se vocês já estão olhando o mercado para entender como a inteligência artificial pode ajudar o teu negócio, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse pilar de tecnologia que você já começou. Legal. Bom, acho que quando a gente fala de inteligência artificial, acho que para o varejo, Sérgio, acho que eu vejo duas grandes possibilidades de utilização dessas ferramentas. Legal. Que embarcam em inteligência artificial. Primeiro, a gente já citou, eu acho que essa relação com o cliente, essa capacidade que você tem de talvez, dentro de um chatbot, por exemplo, já transbordar isso de uma maneira muito clara para um vendedor humano, e a gente entende aqui dentro da Equinix que esse vendedor humano é importante ainda. Legal. Né? Em que pese a gente está buscando fazer uma API com o nosso ERP, né? Para que isso possa chegar até o nível da gente, enfim, vender por dentro da OmniChat mesmo. Mas eu acho que essa IA que, por exemplo, a OmniChat tem, e que entrega uma espécie de um resumo, uma espécie de uma coisa assim, ó, vai por este caminho aqui que a gente vai conseguir fechar a venda. Acho isso bacana. E acho que tem outro ponto que a gente não abordou aqui. Eu acho que é essa questão de inteligência artificial para gestão do tempo de vida do produto, dos estoques, de assertividade de compra, de equilíbrio entre o investimento entre lojas, essa coisa preditiva, que eu acho que é muito importante para dentro do varejo. A gente vivenciou lá atrás, né, Sérgio?
um momento, talvez até de vanguarda, né, desse tipo de tecnologia dentro da Riachuelo. E eu acho que esse é um ponto importante, porque, de novo, assim, eu que estou olhando aqui também para a estrutura de receitas, de despesas, de fluxo de caixa da companhia, quando você olha a linha, evidentemente, de fornecedores, né, de compra de mercadoria, quanto mais assertivo você é nisso, muito mais rentabilidade você vai ter. E é legal, né? Porque eu vi aí você tendo uma preocupação de descrever, né, o potencial da inteligência artificial. Primeiro, acho que para fortalecer a relação entre o cliente e o colaborador, né? Trazendo, inclusive, acho que um pouco mais de segurança para o colaborador no processo de abordagem, né? Então, acho que esse pode ser um dos grandes ganhos à medida que esses chatbots vão evoluindo e a gente vai se apropriando desse conhecimento. A outra coisa, e muitas vezes a gente conversa com alguns varejistas, né? Mas assim, a estrutura de negócio de um negócio de varejo, muita gente fala lá das despesas fixas e variáveis. Mas esquece que um dos maiores despesas que você tem é a linha de fornecedores, né? Que a gente olha muito assim, mas é que isso aí eu preciso ter para vender. Mas ter a quantidade certa, ter o produto certo é fundamental, principalmente para atender o cliente, mas também para não onerar o teu fluxo de caixa, né? Então, achei muito interessante essa tua abordagem, porque eu também entendo que aí é um dos pontos-chave da onde a gente pode começar a pensar quais são os parceiros adequados e como é que a gente vai usar isso, né, cara? Então, eu acho que é um bom caminho. E acho que é legal esse papo, porque é importante pra gente também aqui dividir um pouco dessas percepções com quem tá assistindo. De repente, quem tá lá com seus desafios, bom, o que dá para fazer? Eu acho que esses são dois bons caminhos, cara. Muito legal. E aí, Augusto, eu não sei, do ponto de vista de tecnologia, tem mais alguma coisa que você quer comentar? Cara, assim, o que a gente tem também, que eu acho que a gente conseguiu um grau de maturidade muito alto, Sérgio, assim, foi no acompanhamento dos nossos processos em loja, né? Ah, legal. A gente tem aí a ferramenta da checklist fácil presente aqui na companhia. A gente tem a utilização dela cotidianamente pelos gerentes de loja, pelos supervisores, fora outros checklists esporádicos que a gente faz aqui também, usando a ferramenta. E como eu te disse, eu acho que isso também, isso já é um sistema em que você coloca, você materializa aquilo que está imaterial lá em missão, em visão, em valores. O nosso checklist, ele vai direto ao ponto, na espinha dorsal do que o gestor da loja precisa olhar todo santo dia. Ah, legal. Ele tem um diálogo, por exemplo, com o time de vendas dele, ele tem indicadores lá em que ele deve chamar o vendedor que está com o pior indicador para que ele possa fazer uma abordagem, fazer uma correção de rota. Então, você começa a ter ali uma condição de clareza, inclusive depois a gente faz aqui as avaliações semestrais, né, dos gestores, utiliza o checklist como um dos referenciais para avaliar processo do gestor e tal, etc. Então, isso já desencadeia, essa tecnologia já desencadeou uma série de benefícios em várias áreas. E é legal você trazer isso, porque eu ia até te perguntar sobre a disciplina, né? Porque, no fundo, eu acho que muitas empresas optam por caminhos de utilização de tecnologias e tal. Eu até fiz o primeiro vídeo desse canal, ele é um que eu falo do a NRF desse ano, né? E aí eu falo exatamente de quanta tecnologia que está disponível já no mercado, né? Que hoje muita gente já tem tecnologia suficiente para elevar o nível do seu negócio, né? Mas muita gente se perde com tanta coisa que tem e passa a não fazer o uso da forma correta. E aí você está trazendo um caso de uso muito simples, né? Mas que depende da disciplina, né? Ou seja, o que eu faço com isso? Como é que isso pode te ajudar lá no ponto de venda? Tal? Eu acho que esse é um insight importante, porque não basta implantar a tecnologia, né? Você precisa usar, né? Então eu acho que esse é um super ponto de partida para quem está pensando em o que eu vou fazer aqui no meu negócio. Sérgio, acho que você traz um ponto importante, assim, o que acontece com o checklist fácil? Veja, acho que é uma ferramenta interessantíssima, uma ferramenta que inclusive tem IA embarcada. Você pode fazer uma série de ações via IA dentro do checklist fácil, mas você toca no ponto da consequência. É isso aí. Qual é a consequência de eu executar isso? E a gente sabe, assim, por exemplo, o varejo também tem muito do exercício de repetição. E aí,
quando o cara olha, por exemplo, ele tem que olhar a vitrine do feminino todo dia, tirar uma foto, etc. Uma hora o aprendizado chega. Eu acho que é por aí, porque você vai consolidando, né, esse debate e tal, e isso passa a ter a capacidade, inclusive, de pegar boas práticas, né, porque a gente pega boas práticas e fala, turma, tá aqui. E eu acho que é interessante, né, a gente construir uma cultura onde a gente usa essas ferramentas, inclusive para estruturar uma forma de comunicar as boas práticas para uma empresa de varejo, onde a capilaridade, às vezes, não faz com que todo mundo enxergue o que o outro tá fazendo. Então, acho que aí tem uma oportunidade grande também pra gente trabalhar do ponto de vista até de cultura, que é o que você trouxe lá no começo, né? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, assim, a gente tá nesse mercado há muito tempo, né? A gente viu carreiras sendo construídas nas empresas, assim, por exemplo, eu fiquei mais de 20 anos lá na Riachuelo, você não foi diferente, né? Mas hoje eu percebo que esse é um valor que talvez nem todo profissional que tá no varejo, né, talvez enxergue, né? Primeiro eu queria entender, você acha que as pessoas não enxergam essa percepção de fazer carreira, de estruturar, às vezes começa lá no processo operacional e vai chegar num cargo de diretoria, você acha que tá mais difícil encontrar gente pensando isso? E ao mesmo tempo, assim, como é que você enxerga a possibilidade da gente continuar atraindo talentos, reter, então qual é a dica? Então eu queria que você passasse um pouco da tua experiência de quem tá vivendo isso todo dia aí na Equinix. Eu quero trazer, esse tema que você trouxe, eu quero abordar ele por duas perspectivas. A primeira é o varejo, como a gente já disse, como a grande força motriz econômica desse país e como porta de entrada para várias pessoas dentro do mercado de trabalho, sejam elas jovens ou não, né? Porque agora também a gente vive isso, né, Sérgio? Acho que dado essa... Tem uma mudança na pirâmide também, né? A gente não tem mais a questão etária, tá mudando, né? Sem dúvida. Então, o varejo, sim, ainda considero uma porta de entrada muito interessante no mercado de trabalho. E tem um detalhe importante do varejo, né, que eu considero que ele é um esporte coletivo, né? Ele... já diria um CEO que trabalhou conosco que ele não depende de grandes mentes brilhantes, depende de muita transpiração, de muita atenção, de muita garra, né? Eu acho que é fácil, de certa forma, entenda, né, o termo fácil, trilhar uma carreira dentro do varejo. Eu acho que requer bastante dedicação, bastante energia, bastante tônus, mas entendo que é uma porta de entrada e uma possibilidade de crescimento, de ganho. E acho que tem outro ponto, e aí olhando para uma questão não só de entrada de base, de acesso ao mercado de trabalho. Eu acho também que o varejo, a gente viveu isso principalmente na década de 90, né, Sérgio? O varejo se profissionalizou muito e hoje realmente tem várias cadeiras que interessam a executivos de diversas áreas. Né? Sem dúvida. E o varejo, só para citar o varejo brasileiro, ele tem uma característica de ter sempre o varejo e o seu braço financeiro, né? Então, você imagina a imensidão de possibilidades aí que tem para executivos. Então, considero muito evidente, que eu não estou negando aqui, que a gente vive aí nessa alvorada do século XXI aí, né? Algumas mudanças de costumes, de comportamentos. Eu acho que o varejo tem esse desafio de voltar a ser uma área atrativa para essas pessoas que têm, sim, lá a sua preocupação lá com... elas estão mais voláteis, né, por assim dizer, né? Talvez não enxerguem uma carreira de muitos anos, mas confesso que ainda a gente tem um trabalho aqui no varejo de nos tornarmos mais atrativos, principalmente para essa atual conjuntura, para essa do jeito que a sociedade enxerga hoje as coisas. Não vou entrar no mérito aqui, enfim, mas eu acho que tem um trabalho nosso ainda. Sem dúvida. Como assim, como foi a década de 90, que você deixou de ser um varejo mais rudimentar, mais pouco profissional e profissionalizou, acho que a gente tem que dar esse salto de se tornar, da área se tornar atrativa novamente. Eu acho que você citou uma coisa super importante, que eu acho que é um valor do varejo, que é um setor da economia muito democrático. Ou seja, você não precisa, para começar a trabalhar, talvez você não precise de grandes formações, vai exigir muita dedicação, né? É importante entender
inclusive, essa questão da jornada de trabalho, que ela por si só coloca uma barreira, mas acho que hoje o mercado também oferece outras possibilidades que são tão democráticas, que eu acho que é o gig economy, né? Que é a coisa de você ser um entregador, por exemplo, uma plataforma como o iFood, um motorista de aplicativo com o Uber, que são alternativas para quem talvez precise entrar no mercado de trabalho ou perdeu sua atividade, né? E que são, em alguma medida, se não são remunerações muito altas, é uma competição, eu acho que em duas coisas, né? Principalmente na flexibilidade que a jornada de trabalho lá oferece, porque a pessoa trabalha no momento que quer, e, por outro lado, a ausência de uma liderança, né? E aí é que eu acho que, do ponto de vista prático, a gente tem um desafio muito grande no varejo de olhar para essas coisas e falar assim, cara, onde que eu tenho que fazer um ajuste em tudo, né? É um pouco de remuneração, tem que mexer um pouco na jornada, mas eu tenho que fortalecer fortemente a capacidade desse líder interpretar essas coisas, né? E saber transformar, né, tudo aquilo que você trouxe de valores, dos objetivos da empresa, para dar coesão ali no ponto de venda, né? Então eu tenho essa percepção. Você acha que esse emaranhado de coisas, elas estão realmente fazendo parte dessa cumbuca do dia a dia hoje? Então, perceba que o que você traz é o que a gente trata aqui e vem tratando, principalmente nesse último ano e meio, com muito afinco. O papel do gerente nesse Legal. cenário, o papel de ser realmente um porta-voz dessa questão dos valores, um estimulador da cultura, um disseminador da cultura, um cara capaz de efetivamente engajar o time, né? A gente fez algumas mudanças aqui de remuneração importantes, né? A gente paga premiação para os nossos vendedores, então a premiação foi turbinada, a gente está Sim. com quatro projetos, evidentemente que a gente é varejo, né? E aí tem alguma coisa que você não consegue mexer da maneira como você gostaria, mas já você traz um ponto. Neste cenário, eu acho que é ainda mais. Na nossa época sempre teve nesse culto à personalidade do gerente, né, Sérgio? É isso aí. Agora, ainda mais, eu imagino. Eu imagino que as empresas têm que investir muito nessa formação, tem que escolher muito bem quem vai liderar esses times, né? E acho assim, existe um debate sobre o fim da jornada 6 por 1, mas eu não tenho um olhar de poliana de que uma eventual migração para um modelo que a gente está vendo alguns varejos fazer, antecipando inclusive, né, indo para um 5 por 2, vai eliminar o final de semana, o feriado. Portanto, eu entendo que a gente vai ter que continuar desenvolvendo a liderança, porque esse cara é super importante para dar coesão lá pro ponto de venda, né, pro time e tal, principalmente na área onde você atua fortemente, é onde a gente traz mais experiência, cara, de operações, né, e que não necessariamente as empresas vão ser capazes, por exemplo, de melhorar tanto a remuneração para que essa seja uma barreira intransponível. Assim, olha, o cara não vai sair, porque o salário é tão grande, ele não vai olhar outra possibilidade no mercado. Isso vai continuar acontecendo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, eu nem sei se tá na tua pauta aí de trabalho, mas eu queria que você trouxesse um pouco a tua visão, um pouco, que eu acho que é um outro assunto do ano aqui. A gente falou um pouco de tecnologia, inteligência artificial, tá falando de mercado de trabalho, mas eu acho que tem um outro tema, que é a reforma tributária, né? A gente tá num processo, acho que de ainda meio não consegue enxergar, mas as empresas já têm algumas responsabilidades esse ano e a gente vai ver um movimento aí ao longo dos próximos anos para modificar isso, né? Como é que vocês estão vendo isso? Você está vendo isso de forma positiva? Tem aí alguma preocupação? Você pode dividir um pouco também como é que vocês estão olhando para isso? Não, a gente olha com bastante preocupação, afinal de contas a gente opera em alguns estados com substituição tributária, né? Legal. Então você tem um certo incentivo ali do imposto estadual, que é o ICMS, né? Que é o mais pesado aí nessa cadeia do varejo. Então deixa eu te dar 2 pontos aqui importantes. Primeiro, assim, olhando eu, Augusto, como a reforma tributária, eu ainda estou com uma boa expectativa. Já não tanto quanto era, porque os cálculos mostram que aí a soma do IBS com o CBS, né, o estadual e o municipal mais o federal, o CBS é o federal, o IBS vai dar em torno de 28%. Então, qual que era a expectativa do Augusto cidadão? De que se deslocasse um pouco da carga tributária da produção e do consumo para renda e patrimônio.
e aparentemente isso não vai estar equalizado. Então, a gente vai continuar com uma carga tributária forte no consumo e na produção. Então, esse é um ponto que, de certa forma, me frustra. Por outro lado, há uma certa atenção que esse jogo ainda não está muito claro. Sem dúvida. Os mecanismos, a ideia é evitar o cascateamento, mas... Então, na semana passada, inclusive, os nossos parceiros de contabilidade, todos estiveram aqui, o Hudson falou com o pessoal, a gente está com bastante apreensão. Tem alguns pontos positivos, principalmente no que diz respeito à inadimplência, eu acho que vai ter alguma coisa para o varejo que vai ser interessante do ponto de vista de quem não pagar, quem não honrar, por exemplo, os pagamentos, você que tem o seu próprio fundo, né, empresa que tem o próprio fundo, a gente vai ter algumas boas notícias, mas a gente está num modo meio que stand-by, ainda aguardando maior clareza do que vai acontecer, sabe, Sérgio? Eu acho que eu tenho ido também a alguns eventos, é um dos temas, assim, eu vou te dizer que eu acho que eu tenho ido mais em eventos sobre reforma tributária do que eu tenho ido, por exemplo, de inteligência artificial, que no ano passado foi uma coisa que eu gastei bastante energia. Acho que tem uma clareza de que vai haver um processo de simplificação, né? Acho que o grande benefício que todo mundo fala é que o manicômio tributário brasileiro ele está sendo organizado, né? Agora, do ponto de vista prático, ainda acho que a gente não tem uma visão muito clara, porque alguns setores podem ser onerados, outros desonerados. Eu acho que isso vai ficando claro a partir do momento que as coisas vão avançando, né? Acho que a carga tributária é importante entender que precisaria talvez fazer outras coisas no Brasil, né? Até para desonerar essa carga ou realocar esses impostos em outro lugar. Isso não aconteceu. Portanto, acho que essa barreira tem que ser olhada seguinte, a gente vai ter que passar por isso, né? Mas eu vejo muita gente ainda esperando um pouco mais de clareza, né? Mas eu até observando, acho que tem algumas coisas que eu já ouvi muito e que é importante o varejista, qualquer tipo de empresário olhar. Eu acho que quem ainda não olhou isso com a atenção devida em termos de estruturação do seu negócio e tal, já não está atrasado. Então, acho que esse é o ponto de partida. Olha, esse negócio não tem mais volta, então acho que tem que acelerar. Pelo que vocês estão trazendo aí, vocês já estão bastante inteirados de impactos, estão sentindo isso e estão pegando o pulso para ver, cara, peraí, temos que fazer outros ajustes além do que a gente imaginava, né? Que eu acho que esse é um bom ponto de partida para quem ainda não tem muita clareza, né? Perfeito. Cara, vamos sair um pouco aqui desses temas, acho que de varejo, mas ainda assim falar um pouco sobre você, né? Assim, como é que um profissional hoje, Augusto, se mantém atualizado? Onde é que você busca conhecimento? Quer dizer, onde é que a gente vai... Porque a gente tem, obviamente, os fundamentos, né? Mas a coisa vai girando. Então, como é que você tem buscado conhecimento? Tem alguma dica aí pra gente dividir com a turma que está assistindo o nosso podcast aqui hoje? Ou seja, aqui dentro da companhia, a gente, nessas nossas convenções, que são 2 convenções anuais, a gente geralmente tem um dia muito voltado a conhecimento. Eu posso te dar um exemplo. A gente contratou a Franklin Covey, né? É uma consultoria norte-americana em que vai falar a respeito Na verdade, assim, eu não falo dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que é aquele best-seller do Stephen Covey, né? Sim. Lá da década de 90, dos anos 2000. Mas, por exemplo, a gente tem aí, inclusive desenhou o nosso onboarding, tem um monte de material ligado à agente de gestão em cima das 6 práticas críticas de gestão, né? Então, a gente vai falar de cultura de feedback. Então, a gente está sempre apostando muito nisso, em treinamento, em capacitação, não só técnica, mas teórica também. Então, a gente tem essa linha. E estamos, assim, muito entusiasmados com a possibilidade da gente criar uma universidade corporativa aqui. Legal. Talvez um parceiro nosso vai conseguir desenvolver isso. E eu acho que você recentemente ingressou num programa de mestrado, e eu sou um entusiasta da questão acadêmica, eu acho que ainda nós temos como grande fonte do conhecimento os livros, a sala de aula, realmente esse convívio, essa questão que eu sei que as ferramentas das plataformas online ajudam muito, aqui a gente está muito. Sim, ela democratiza essa troca, né? Permite acesso que talvez há alguns anos não teríamos, né?
mas eu sou ainda bastante um entusiasta, Sérgio, assim, da educação formal. Legal. Cara, e eu posso te dizer, assim, você tocou num assunto que eu realmente iniciei recentemente um mestrado em economia, né? Eu sou administrador de formação e um curioso de economia. Agora resolvi me aprofundar. E é sensacional, né? Você poder explorar outros conhecimentos, se relacionar com outras pessoas, ter outras vivências. Então, eu acho que o ambiente, né, de conhecimento que a gente tem, né? E que eu fiz alguns MBAs online, né? Fiz um de negócios digitais da Exalc, que eu achei super legal. Mas é muito legal a gente não parar de estudar, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. E aí, Augusto, me diz uma coisa, assim, na tua vida, ou até hoje, assim, você tem algum mentor, tem aqueles profissionais que você olha e fala assim, cara, esse cara aqui é um cara que eu acredito por causa disso. Até porque, às vezes, a gente tem algumas referências, né? Não é uma só, né? Então, como é que você tem referências aí que fazem sentido para o teu negócio, para você? Ao longo da minha experiência, eu tive várias pessoas que eu aprendi muito, né? Tive vários companheiros, você, outras pessoas que faziam parte lá da área de operações da Riachuelo. Sempre fui um admirador do fundador da Guararapes da Riachuelo, Nevaldo Rocha. Ah, o seu Nevaldo, claro. Acho que é sem dúvida nenhuma, uma referência em termos de empreendedorismo, em termos de constituir uma empresa com valores. Concordo. Acho. Também sou muito fã dessa passagem do Galó pela Renner. Acho que ele é um cara que, essa capacidade que ele teve de gerar resultado trimestre a trimestre, me deixava, de certa forma, com a pulga atrás da orelha. E realmente ele manteve uma resiliência de bons resultados absurdamente felizes, né? Assim, então, me parece que também é uma grande referência. Eu tenho agora mais ali, olhando o Hudson operar, me chama muita atenção a capacidade que ele tem de dominar vários temas ao mesmo tempo, a velocidade com que ele percorre vários caminhos dentro da companhia. Então, eu tenho várias referências aí de varejo, vários colegas que tiveram, então eu fui muito, muito feliz. Tive lá atrás também, quando eu entrei no Grupo Carrefour, o Carrefour estava em franca expansão no Brasil, né, comprando divisão supermercado, constituindo a divisão de supermercados, né? Então eu tive um chefe irlandês que é um cara muito duro, mas muito capaz de enxergar. Eu estava mais ligado à área de produtos, né? Então, e eu acho que o varejo é rico nisso, né? É rico em pessoas. Então, uma das maneiras, se você quer realmente mergulhar na cultura brasileira, esse dia eu fiz um balanço, eu mudei não de cidade, mas de casa 27 vezes ao longo da minha vida. Caramba! Casa 27 vezes. Então, eu conhecia várias pessoas, então me considero muito privilegiado pelo varejo ter me propiciado andar Brasilzão afora, conhecer várias pessoas, várias culturas. Acho que esse é um gancho também para a galera vir para o varejo. Legal. E é legal, né? Você está falando assim, pô, você citou aí algumas referências, né? Alguns empreendedores, né? E é óbvio que a gente tem que saber filtrar, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que quando a gente olha para o mercado, a gente pode ver empresas assim extremamente interessantes para olhar por trás daquela empresa, quem são as pessoas que estão lá, o que elas estão fazendo, a gente aprendeu um pouco. Eu concordo contigo, a gente, nesse mercado, acho que eu tive algumas oportunidades de me encontrar com o seu Nevaldo, então sou muito grato a tudo que aconteceu comigo lá e sempre ouvindo, tentando entender como é que algumas coisas aconteceram, a gente aprende muito, né? E do outro lado, eu acho que tem também essa possibilidade de você aprender, né, com a vida, né? Ou seja, desfrutar da cidade onde você mora, aprender com outras pessoas, né? A gente que fez uma carreira viajando pelo Brasil, né? Eu tenho uma filha cearense e uma pernambucana, né? Então, a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente, conhecer muito da cultura brasileira, então acho que isso também traz uma energia, né, super legal pra gente. E aí, pegando um gancho que eu sei, hoje, assim, eu sei que você, assim como eu, é um fã de rock, né? Eu sei que você é um ciclista, né? Amador, né? Ainda não fez a volta da França, mas provavelmente já fez a volta de Alagoinhas e algumas outras cidades, né? Me fala um pouco como é que você conecta essa vida, que
super intensa, trabalho, família, né? Que eu conheço a tua família, maravilhosa. Mas com essas coisas, né? Como é que você acha espaço e o que você valoriza nessa relação? Inclusive, se você quiser deixar alguma dica para quem tá ouvindo aí de alguma coisa que você faz, quem sabe você estimula alguém a sair de uma zona de conforto e de repente ter novas experiências na vida. Não, eu sinceramente, eu sou um cara que realmente eu tenho necessidade de saber que eu sou que há um corpo aqui, há um corpo. Então, por exemplo, o ciclismo é algo que realmente a bicicleta é um meio de locomoção, como diz um amigo meu, muito interessante, né? Silenciosa. Então, como geralmente eu faço ciclismo de estrada, né? Você consegue pedalar quilômetros e quilômetros com silêncio, escutando sua respiração, sentindo o ambiente ao seu redor. Então, acho que isso mais do que os benefícios orgânicos, que são diversos, né? Assim, o ciclismo realmente é um esporte muito interessante nesse sentido. Tem uma questão de você estar consigo mesmo, estar com o seu pensamento. Isso, sobre a questão de música e de filosofia, é uma paixão, né? Em que pese a gente ser meio que colonizado, né? Então, Iron Maiden, são todas bandas que... Eu queria dar um abraço nos caras, sinceramente, o quanto eles me ajudaram, assim, no decorrer da minha vida, me entusiasmaram. Não dá para... A música é uma forma de arte, né, cara, extremamente democrática, né? Ela não precisa... não dá para você dizer de um gênero ou outro, é o que te toca mesmo, é uma coisa absurda. E eu acho que sempre tive uma verve um pouco mais nervosa, então rock and roll, heavy metal sempre bateu mais comigo. É a energia, né, cara? A energia que tem dentro da gente que em algum momento se conecta com a atividade que a gente tem. Acho que um pouco disso, né? Exatamente. O varejo, eu acho que é alinhado com o rock and roll. E mais recentemente, né, Sérgio, até por influência de amigos muito próximos, né, eu sou um filósofo amador, né? Tenho lá os meus livrinhos e gosto bastante disso. E isso, sem dúvida nenhuma, para mim, acho que é um postulado da minha vida. Não tem nada mais importante do que pensar com competência. E aí a filosofia, o exercício, a arte te ajuda muito nisso. E é legal, né, cara? Porque eu acho que você passou por tantas coisas, né? Da atividade física, a música, a arte, a filosofia. Ou seja, a vida precisa. A gente tem que ter um certo equilíbrio, né? E eu vou falar um pouco da nossa vida. A gente viveu coisas muito próximas e hoje eu reconheço que eu tenho um desafio permanente, assim, de manter o equilíbrio das coisas, né? Eu acho que já tive momentos onde não dava muita atenção para algumas coisas, como a cabeça, o corpo, às vezes até a família, em alguma medida, dando mais atenção para o trabalho, mas que hoje eu acho que se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, começa a olhar aí para o teu relógio dia a dia, semanas, para você não se desgarrar de alguma coisa que depois não tem volta. O tempo é cruel, né? Augusto, me diz uma coisa, assim, se a gente te desse a oportunidade aqui de fazer uma campanha para captar talentos para o varejo, né? O que você diria para um profissional que está muito em dúvida, vou trabalhar no varejo, não vou, né? Não importa que área, né? Você vai trabalhar na loja, vai trabalhar na área de produto, logística e tal. O que você diria para esse cara, hein? O que você traria assim, cara, vem para cá, porque isso aqui é a essência do varejo e você vai curtir muito. Em síntese, é aquilo que a gente já, em alguns momentos, tocou aqui nesse nosso bate-papo, né, cara? Essa possibilidade de lidar com as pessoas, essa possibilidade de conviver com as culturas, a possibilidade de ter um dia a dia intenso, um dia a dia que vai exigir realmente. Aí eu estou falando de um nível de gestão, né? Vai exigir uma capacidade de pensamento forte, uma capacidade de ação, uma presença de espírito. De novo, acho que acho não. Com certeza é um ramo de atividade ainda que permite uma ascensão interessante. Então, eu acho que para quem gosta de relacionamento, para quem gosta de viver uma vida realmente intensa, plena de relacionamentos, eu acho que o varejo, sem dúvida nenhuma, é um ramo a ser considerado.
Legal, cara. Eu acho que você trouxe assim, tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de um certo dinamismo da vida e tem que aproveitar isso para desenvolver uma certa inteligência emocional, né? Porque eu acho que isso a gente leva do trabalho para casa, para a vida, para qualquer situação, eu acho que o varejo proporciona isso. Augusto, a gente tá quase chegando no final aqui, né? Então, primeiro eu queria perguntar, cara, será que tem alguma coisa aí que eu deixei passar, que você queria falar e que eu não dei a oportunidade? Às vezes a gente atropela, né? Tem alguma coisa aí que você queria deixar de mensagem? Um papo delicioso, queria te agradecer de novo, desejar que esse canal prospere bastante. E aí eu vou estar lá, né? O primeiro ficou, né? Claro. Então, Sérgio, delicioso o papo, agradeço imensamente. Cara, que legal. Bom, onde é que o pessoal te encontra? A rede social? Tem alguma coisa que você queria divulgar do teu trabalho ou da empresa? Como é que é o Augusto para as pessoas encontrarem? Na rede social, que eu acho que esse é o recado que eu queria dar. A gente tem um trabalho também muito bacana na rede social. Me procurem no LinkedIn também, José Augusto Videira Filho. E é isso. Muito bacana a gente poder estar aqui conversando, Sérgio. E espero que a gente tenha outras oportunidades, né? Aqui nesse fórum, de falar mais um pouco. Não, vamos ver se a gente faz um mesa redonda com mais gente, vamos ver se a gente consegue trazer, né? Então, acho que foi legal. Augusto, primeiro agradecer, né? Foi super legal o papo. Vou passar aqui para os recados finais aqui do nosso podcast, então vamos lá. Bom, primeira coisa, pessoal, queria dizer o seguinte, a gente tá chegando ao final do primeiro episódio aqui do nosso podcast, né? E tem que lembrar, né, exatamente, dar um destaque aqui para a Vivaz, que é a consultoria especializada em arquitetura de soluções, né? Aquela situação entre a ideia entre o dono, a equipe que tem que fazer alguma coisa lá na ponta e o cliente muitas vezes não dá muito valor. A Vivaz é a empresa que resolve exatamente isso, né? Somos mestres em criar jornadas de relacionamentos, processos sólidos, produtivos e preparar lideranças com foco em o resultado real, né? Eu sempre digo que o segredo não está só na estratégia e principalmente estará na execução, né? Então a Vivaz é uma autoridade nisso. Dá uma olhada lá no nosso site www.vivaz.com.br, né? E, gente, dizer também o seguinte, né, para fechar, né, show de bola, acho que foi muito legal esse papo com o Augusto, né, o Fala Sérgio Conecta está apenas começando e vem muito mais por aí. O varejo é feito de gente para gente e você é o nosso grande convidado, né? Espero que você tenha aproveitado esse papo, que possa ajudar no teu negócio, na tua equipe. E se você curtiu e quer indicar alguém para fazer esse papo comigo aqui, bota aí nos comentários que a gente vai atrás desse personagem para fazer parte desse papo. Muito obrigado e até a próxima. A gente se vê em breve. Valeu!